E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre como vencer a pornografia. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho. Pode deixar uma pergunta também nos comentários, curtir e compartilhar, beleza? Tá aqui o Gustavo comigo para um bate-papo. Qual que é o assunto de hoje, Gu? André, hoje o nosso assunto será a pornografia, né, e os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa que a gente cria para poder ter acesso à pornografia, né? Ok, muito bom. Isso aí é bem interessante. Eu acho que eu dei uma mexidinha na câmera. Tá tudo bem? Essa questão é muito interessante porque todo viciado, toda pessoa que vê pornografia, não é? Quando fala viciado, às vezes as pessoas pensam assim, aquele cara que vê todo dia, um monte de vezes por dia. Quando eu falo viciado, eu tenho um conceito diferente, que é no caso, que é dirigido ao público cristão, ou que quer largar isso, mas tem as suas recaídas, mesmo que seja semanal ou até mensal, porque é algo que ele não quer fazer e ele faz. Então seria esse conceito de viciado que eu tenho. Por exemplo, todos que vemos pornografia, a gente acaba dando desculpa para ver. Desculpa é um dos mecanismos que a gente usa para poder ver a pornografia. E às vezes a gente fala, não, eu odeio a pornografia, isso é um pecado, quero me livrar disso. Mas no fundo, a pornografia ela é preciosa pra gente. Ela é muito valiosa. Então, não sei se você já percebeu isso, né? O viciado, ele sempre o cara que é viciado em droga, você fala mal da droga dele, ele vai achar ruim com você. A gente que é cristão, a gente já não faz isso. A gente fala contra a pornografia porém, a gente faz um movimento em direção à pornografia que a gente não percebe, que é inconsciente, né? Então, por exemplo, eu tinha falado no outro vídeo sobre, foi no último, né, que eu falei sobre desculpas, né? Eu cheguei a tocar nesse assunto, né? Sobre que todo viciado, ele tem um estoque de desculpas. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu tinha, acho que uns 20 anos, mais ou menos, tinha um amigo, um missionário, um cara muito de Deus, que ele ajudava uma galera a vencer a pornografia. E ele fazia isso por WhatsApp. Então ele tinha um grupo lá, ele montou, ele ficava dando instrução pra galera, compartilhando e tal. E ele ia ajudando as pessoas de uma forma assim bem orgânica, né? E aí, na época, eu tinha problema com a pornografia, só que eu tinha minhas recaídas, né? Então eu achava que eu não tinha um problema. E essa também era uma desculpa minha, porque você já percebeu que o viciado, ele nunca admite que é viciado. Não, eu não sou viciado. O cara bebe, né? Vive enchendo a cara. Não, eu paro quando eu quero. Então para. Não, mas eu não quero parar. Né? Não? Então, assim, ele dá várias desculpas, né? E na época ele me mandou uma mensagem e falou, cara, se você tiver problema nessa área, eu posso te ajudar. E ele, acho que desconfiava que eu tinha problema, né? E aí eu nem respondi ele. Eu não respondi, né? Porque eu fiquei... Aí eu me dei várias desculpas. Não, eu não tenho um problema tão grave assim. Eu consigo deixar, né? E ele vai poder me ajudar? Não sei como que ele vai poder me ajudar. Ele é formado em alguma coisa? Como que ele vai poder me ajudar? Ou seja, tudo isso que eu tava falando era um inconsciente, meu inconsciente, não querendo vencer a pornografia. Porque essa é a verdade, a gente não quer vencer a pornografia. A nossa carne não quer vencer a pornografia. Ainda mais quando a gente ficou muito tempo, né? Tipo, na pornografia. A nossa carne, quando ela assume o comando, você é guiado pela tua vontade. Então a sua carne vai dizer pra você, a sua carne vai direcionar você. Então ela que vai ter a voz maior aqui. Porque se a minha consciência, se eu não tivesse dominado pela minha carne, a consciência fala, não, velho, toma vergonha na cara, você tá precisando, manda mensagem pra ele e fala que você quer entrar nesse grupo aí. Ou seja, e a gente dá muitas outras desculpas do tipo, por exemplo, vai ter uma ministração em algum lugar. Aí, tipo, vai ter uma palestra na sua igreja sobre isso. Aí, sobre sexualidade. Aí você, isso aí é para as pessoas que estão num caso mais grave. Não. O meu problema, essa é uma das maiores desculpas que tinha no meu estoque. E que é uma das maiorias, a maioria das pessoas tem o meu problema é diferente. Essa é a pior, né? A pessoa que se acha a ave rara do paraíso, né? Que o problema dela, ninguém pode ajudar ela. Ninguém tem um problema igual a ela. Ela é a única que tem aquele problema diferente. Né? Porque a minha sexualidade, você não entende. A minha sexualidade, ela é
aconteceu comigo um negócio que eu preciso resolver, o meu problema é isso, ninguém vai me entender, entende? E, na verdade, essa é uma desculpa, eu me dava essa desculpa, por isso que eu não me abria com ninguém. Outra, a desculpa que a gente não dá, por exemplo, assim, ó, você já confessou pra alguém? Não confesso porque as pessoas vão me julgar, lógico, a gente tem que saber com o que a gente se abre. Mas a desculpa que a gente dá, qualquer desculpa que a gente dá para não se abrir, é uma desculpa para a gente manter no escuro. E quando a gente quer manter no escuro, é um indício que a gente não quer largar. Um dos maiores indícios é não querer confessar. Porque quando eu confesso para você, você sabe. Então, tipo, você pode me perguntar, não é? Então, assim, a partir do momento que eu confesso um pecado para você, e acontece, às vezes eu confesso pecados pro Lu, e, por exemplo, assim, a partir do momento que eu confesso um pecado para ele pode me falar, e aí, você tá pecando com aquilo de novo? Ou ver eu fazendo, né, me pegar no pulo, falou, você tá fazendo aquilo de novo. Ou seja, eu não quero ser incomodado, né, nos meus pecados. Então, eu vou dar, esse é um mecanismo de defesa que a gente faz para proteger o nosso vício, né? Então, são as desculpas perto do momento da recaída, né? Então, são várias desculpas. A desculpa é um dos mecanismos de defesa da pornografia. Então, são vários tipos de desculpa e a gente tem que estar atento para todo tipo de desculpa para que a gente dá, entendeu? Por exemplo, você vai ver uma postagem minha aí, né? Aí, você às vezes recai direto, mas não, passa, não, quero ficar vendo isso, tenho mais coisa para fazer, tenho mais posts para olhar, no sentido assim, a gente tenta desviar o foco, tenta pensar em outra coisa, então, e a gente vai lidar com desculpas, esse é um dos mecanismos, né? Ficou claro ou não? Tem alguma pergunta sobre isso? Da onde que é engatilhado esses mecanismos? Da onde que surge? Eu vou criar esses mecanismos para ter uma defesa, para que eu assista uma pornografia. Boa pergunta. Cara, de onde nasce? É tudo improvisado, isso aqui nem ensaiado não, tá? Isso Foi na hora, tá bom. Cara, eu acho que essa encontrar desculpa, eu acho que a gente chega a desenvolver uma criatividade para proteger nosso vício. Mas aí a gente vai buscar motivos que são racionais. Na verdade, eles são inconscientes e a gente dá um motivo racional para ele. Então, por exemplo, assim, o cara que, um exemplo prático, o cara tá no trânsito, o cara fecha ele, e aí começa a discutir, ele desce do carro e descarrega um revólver no cara, mata o cara no trânsito. Aí leva esse cara pra cadeia lá, diante do juiz, por que você fez isso? O cara me fechou, me provocou, eu atirei nele. Esse é o motivo, é uma desculpa dele racional, na verdade o motivo está inconsciente para ele, só para usar esse exemplo. O real motivo, ninguém fica nervoso com alguém no trânsito e descarrega 8 tiros numa pessoa. O que esse cara já tinha outros problemas, ele já estava com muita coisa acumulada, ele não saiu simplesmente calmo, tudo bem na vida dele, sem nenhum problema, e descarregou 8 tiros, porque as pessoas acham, sem querer, não. Ele já estava carregando muitos outros motivos, mas às vezes até inconsciente esse cara não sabe. Ele vai falar, não, realmente eu tive um problema na minha família, na infância, eu carregava uma ira de uma tal pessoa e a forma que o cara me xingou, aquilo ativou uma coisa e tal, entendeu? Ele tá dando um motivo racional, que é uma explicação racional para um motivo inconsciente, entendeu? E a gente faz isso diariamente. Por que você fez? Por que você xingou tal pessoa? Porque ela falou isso. Mas tem um outro motivo que está ali guardado, uma inveja, um ciúme, algo mais oculto. E em relação a isso, a gente vai criar, baseado, como respondendo a sua pergunta, baseado na pulsão, que na psicanálise a gente vai falar pulsão, né? Que é uma força maior que está te puxando, que você já está num nível de descontrole, então você já não tem controle, e para chegar naquele caminho, para fazer o que a gente quer, a gente vai dando desculpas para chegar àquele caminho. Então são mecanismos que a gente usa. Ficou claro? Beleza? Sim. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Quero agradecer você. Se você tem amigos que estão precisando de ouvir isso, compartilha aí, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais.